Bom, há exatamente 7 anos que se passaram da minha vida aqui no Japão. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei no avião, tive a. Resolvi, né? Resolvi vir pro Japão. Então a primeira sensação que eu tive foi de insegurança, o que realmente ia acontecer pela frente, o que o futuro ia me proporcionar. E o medo, né? O medo a sentir um pouco de solidão pelo motivo de deixar alguns membros da família, né? Que seria os pais, os parentes, né? E essa era a minha insegurança que eu tive quando eu larguei o Brasil em direção ou rumo ao Japão. Mas hoje, né? Eu vejo que foi a melhor decisão que tomei da minha vida. E se eu não tivesse tomado essa decisão, talvez eu estaria vivendo naquele mundinho que eu vivia antes, né? E trabalho, casa, desunião de família. E hoje eu vejo que a minha vida mudou muito, né? Com respeito a morar e viver no Japão. Como eu falei, né? Você largar os seus bens, você largar tudo, né? Você, não digo virar as costas, mas você tentar uma nova vida, tentar sair do seu país, tentar um novo rumo. Isso requer um pouco de coragem, né? E coisas que todos que saem do Brasil, que tem essa coragem de sair do Brasil, enfrenta essa, seria como fazer para vocês, né? Esse medo, né? De não dar certo, o que vai me aguardar na frente, o que me espera pela frente. E como eu falo para você, né? Como eu falei, foi uma ótima decisão da minha vida. Eu acho que deveria ter feito isso há muito tempo atrás. Apesar de eu ter vindo para cá, para o Japão, não era mais jovem, né? Já estava acima das faixas dos 40. E hoje, o que eu consegui na minha vida, o que eu adquiri na minha vida, né? Basicamente, não digo metade da vida, um pouco mais da metade da vida, eu adquiri aqui no Japão, né? Coisas de 7 anos eu consegui ter uma família unida, sabe? Apesar, como eu falo, a saudade da família, dos familiares no Brasil. Mas uma coisa eu falo para vocês, né? A saudade, quando você sai, quando você parte de um país, você tenta a vida em outro país, existe sim a saudade daquelas pessoas que você vai deixar para trás. Mas mas a realidade é o seguinte: vai se passar um dia, vai se passar uma semana, vai se passar um mês, né? E as pessoas vão continuar com a mesma vida dela, elas vão seguir em frente. E você vai ter que se adaptar. Você vai ter que se adaptar à sua nova vida, né? Porque eles já estão com a vida deles pronta, o caminho deles pronto. Eles não vão se preocupar com o que você vai fazer, o que vai acontecer com você. Dali pra frente é a sua vida. E isso requer um pouco de coragem, né? De coragem e de não olhar para trás, não olhar o que pode vir, o que possa acontecer, né? E tentar a vida nova. Se você soubesse como é bom, como é gostoso você ver o mundo com outros olhos, como é bom você conhecer novas culturas, né? Olha isso, é um lugar, um país silencioso, um país que não tem nada, mas é um país rico em que você não escuta um barulho, né? Você não escuta vizinho gritando, cachorro latindo, você não escuta carros acelerando, motos estourando no escapamento. Isso aqui sim é uma riqueza. Cada um tomando conta da sua vida, cada um no seu lar tomando conta da sua família, dentro da sua própria casa. Isso eu acho uma riqueza. Você poder andar nessas ruas do Japão, olha isso. Os asfaltos, a rua, tudo certinha, bonitinha, nem um buraco, né? Sendo que no Brasil você anda pelas ruas e as ruas são todas emburacadas. As casas, como vocês podem ver, são casas que no Brasil nós iríamos ser ricos. E aqui é uma vida, eu posso falar para vocês, uma vida normal, uma vida seria o normal nosso, né? Aqui no Japão. Você adquirir uma casa bonita, uma casa boa, uma vida estável, uma vida tranquila. Onde no Brasil, como eu falo, você se torna uma pessoa rica, né?
Mas como eu falo para vocês, voltando ao assunto de sair do Brasil, vir para o Japão, outro país, a sensação que vocês vão sentir é uma sensação de perda, né? O que estou deixando para trás, o que eu estou perdendo, né? O que, como minha família vai viver sem a minha presença. Mas uma coisa eu falo para vocês, a vida continua, a vida segue, os caminhos seguem, né? Você tem que procurar o melhor para você. Você que não precisa ter medo de enfrentar o que vem pela frente. Às vezes a pessoa fala para mim assim, eu tenho planos para aqui 10, 15, 20 anos. E na metade do caminho os planos, a pessoa acaba que esquecendo os planos. Ela acaba não concluindo os planos. Porque ela pensa, os planos dela é o seguinte, ela pensa no futuro, para frente, né? E você sabe, quando o futuro está muito distante, muito longe, você acaba que parando no meio do caminho, né? Não concluindo o seu sonho. E quando você pensa no seu dia a dia, né? Enfrentando o seu dia a dia, você acaba que sendo uma pessoa forte, uma pessoa que vai vencer, que vai conseguir todas as barreiras de tudo aquilo que você deseja. Então tem que viver um dia de cada vez, tem que enfrentar um dia de cada vez, né? Hoje eu vou enfrentar 6 horas de trabalho, amanhã eu vou enfrentar 8, depois eu vou enfrentar 12, mas você vai seguir em frente, não pensando que amanhã eu vou estar trabalhando 12, 15 horas por dia, já estou cansado. Não, tem que pensar no dia de hoje, tem que pensar um dia de cada vez, né? Não o que vem pela frente. Então umas coisas eu falo para vocês, às vezes você tem vontade de enfrentar o mundo, né? De conhecer novos territórios, conhecer novos horizontes, aproveitar as portas que estão se abrindo, né? Não tenha medo, né? Tenta, vocês vão ver que as coisas, o mundo totalmente diferente, você sai daquela bolha em que você vive, sabe? E você enxerga o mundo com outros olhos. E garanto para você que se você vive fora do Brasil, você tenta uma vida em outro país, você vê o Brasil assim, você olha para o Brasil e você fala, será que realmente eu vou conseguir me readaptar se eu voltar para o Brasil? Acredito que muitas pessoas que retornaram para o Brasil, que hoje vivem no Brasil, que já morou fora no exterior, eu acredito que elas tenham saudade da vidinha que elas levavam fora do Brasil. Por mais que elas tenham juntado dinheiro, por mais que elas tenham construído bens, eu acho que elas sentem falta da vida que elas tinham. Porque isso aqui é uma coisa que é um aprendizado, né? É como eu falo, às vezes você vê aqui uma planta, você não pode mexer porque ela tem dono, né? Você tem aquele pé de laranja, aquele pezinho de alface, e você não pode mexer porque tem dono, alguém plantou. Só que muitas pessoas falam assim, mas se não pegar, vai estragar. Só que se for assim também, como vocês verem, as casas não tem muro, não tem portão, não tem nada. Entendeu? Então vamos supor, se amanhã eu achar um pé de alface, se amanhã eu achar um pezinho de cebola, se eu achar uma cebolinha, se eu achar alguma coisa, eu vou ter o direito de pegar, né? Porque está sem muro, porque não tem dono, mas alguém plantou. E isso que eu falo para vocês, eu acho que essa é a cultura. Isso aqui é o dos japoneses, seria isso, né? A educação deles, né? Saber que ninguém vai mexer no que é seu, né? Isso, como você fala, você pode ver, não tem ninguém na porta de casa, na porta de ninguém, incomodando o vizinho. Não tem ninguém observando o que você está fazendo, deixando de fazer. Ninguém vai observar o carro que você tem. Ninguém vai observar se você é pobre, se você é rico. Ninguém vai observar nada de você, né? O importante é cada um cuidar da sua vida. E isso eu acho incrível aqui no Japão, sabe? Você vive a sua vida tranquilo, né? É uma experiência que para mim vale muito a pena, entendeu? Tá valendo muito a pena. Hoje eu sou mais unido com a família do que antigamente, né? Antes a gente não era tão unido como hoje. Hoje tudo que a gente faz é juntos, né? Nós saímos juntos, brincamos juntos. Meu filho, como eu falo para vocês, gosta de carro. Ele faz aqueles encontros de carro. Nós acompanhamos eles, nós pegamos os carros e acompanhamos junto, né? Encostamos o carro no posto de gasolina, batemos papo, trocamos ideias, entendeu? Tomamos café. Isso aí é uma coisa maravilhosa, coisa que talvez no Brasil eu não conseguiria fazer, coisa que talvez no Brasil ele, meu filho, também não teria o que ele tem hoje, né? O que ele adquiriu. Isso para mim é uma riqueza. Então eu acho que essas casas, você vê essas casas bonitas,
No Brasil, isso aqui seria casa de rico. E aqui não, uma casa popular como todas as outras, né? Não importa se você tem dinheiro ou não, sabe? Você trabalha o suficiente para isso, né? O custo de vida no Japão ele é caro, mas você ganha o suficiente para isso. Eu lembro que o sobrinho meu veio pro Brasil e falou que no McDonald's eles gastam horrores, né? Para comer 3, 4 lanches. E aqui no Japão, com que 2 horas de trabalho, eu peço um lanche para mim, para meu filho e para minha esposa. Com 2 horas de trabalho eu pago o lanche e não me sobra dinheiro. Então você tem uma ideia de como é o custo de vida no Japão. Então você ganha o suficiente para se manter. Você ganha o suficiente para você viver bem no Japão. E como eu falo para vocês, a tranquilidade que isso aqui me dá. Isso aqui para mim é uma riqueza. Eu sou feliz porque isso aqui para mim é rico, sabe? Não tenho o que reclamar disso aqui. Para mim se torna assim um paraíso, né? E como eu falo que às vezes as pessoas falam, eu tô muito velho para tentar a vida, arriscar, jogar tudo pro alto. É como eu falei, né? Quando eu vim pro Japão, eu não vim novo, sabe? Eu já vim com uma idade um pouquinho mais avançada. Eu vim depois das casinhas dos 40, beirando meus 50. E como eu falo, eu consegui muitas coisas aqui. Consegui construir em tão pouco tempo, né? Tantas coisas aqui no Japão. Às vezes falam pra mim assim, mas poxa, você que não construiu, você está adquirindo dívidas. Olha, eu realmente, talvez sim, eu tenha adquirido alguma dívida. Mas essa dívida é uma dívida pro meu bem, melhor do que eu pagar aluguel. Se eu estivesse pagando aluguel, eu ficasse com aquela cabecinha, aquela mentalidade de que você vai trabalhar e vai pagar 50, 100, sei lá, 90 mil numa prestação de uma casa, sendo que o aluguel você paga 50. Beleza, só que é o seguinte, o aluguel nunca vai ser meu, né? E a casa no futuro vai ser minha. Então eu acho que é uma planta que eu tô, como eu falei pra vocês, é uma arvorezinha que eu tô plantando para eu poder colher os frutos depois. Isso eu acho válido, né? É meu ponto de vista, seria meu modo e método de pensar, né? Eu acho que mais vale você ter uma liberdade, mais vale você poder abrir a porta da sua casa e falar isso aqui é meu, mais vale você poder olhar no seu quintal e você ver um tijolinho e falar assim, esse tijolinho é meu, né? Não estou pagando para ninguém esse tijolinho. Então eu acho que tudo é válido, né? Olha, aqui para vocês verem uma clínica próximo de casa, isso aqui é uma clínica. Quando eu falo para vocês que se você vai no hospital, primeiro você tem que passar na clínica, aí da clínica eles encaminham para o hospital, né? Se caso for alguma coisa muito séria, né? Então toda esquina, todo quarteirão tem uma clínica. Então para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui para mim, isso é o Japão, né? O Japão é um país que a gente vive bem, a gente consegue sustentar a família, né? Hoje, como eu falo para vocês, né? É uma coisa interessante, porque quando eu vim para cá, eu fiquei com medo do idioma, eu fiquei com medo de adaptação, eu fiquei com medo de muitas coisas, e com 15 dias eu não quis mais voltar para o Brasil, né? Eu queria viver aqui no Japão. Só que hoje eu não falo nem o português e eu não falo nem o japonês, né? Então você vê, quando você tenta misturar as 2, 3 línguas aí, você não consegue tipo administrar nenhuma, né? Isso aqui é o pior. Mas a vida que segue, a vida é isso, né? Isso aqui é o nosso fruto, né? As conquistas que nós conseguimos aqui no Japão. E como eu falo para vocês, voltando na mesma tecla, no mesmo assunto, às vezes você tem medo, não tenha medo de enfrentar, não fique pensando, daqui 10, 15, 20 anos eu vou tentar fazer tal coisa. Gente, viva um dia de cada vez, viva para você, viva a sua vida, né? Faça o que você acha que deve ser feito, entendeu? Não que eu fale que você tem que largar tudo e virar casaca e ir embora, não. Dá uma planejada, se organiza e parta pra briga, parta pra luta, vai em frente, entendeu? Tenta. Se você não tentar, amanhã você vai pegar uma certa idade em que você fala assim, se eu tivesse ido, talvez daria certo. E eu acho que tudo é válido, né? Acredito que muitos tiveram esse pensamento já na vida. Poxa, se eu tivesse feito, talvez daria certo. Então eu acho que você tem que tentar, sabe? Eu acho que a gente tem que caminhar para frente, né? Não caminhar para trás. Às vezes vai ter parente que vai chegar para você e falar assim, não me faça isso, que isso aí é perda de tempo, você é louco, você é isso, você é aquilo, sabe? Talvez seja por bem, né? Para tentar proteger você,
ou talvez seja pessoas que não quer que você seja melhor que ela, né? Então talvez seja isso. Então eu acredito que se vocês têm vontade, têm interesse de sair do Brasil, tentar uma vida nova, tentar construir algo novo para vocês, vocês têm que enfrentar, vocês têm que pensar, vocês têm que rever, vocês têm que colocar na mente e falar assim, não, eu vou e é isso que eu quero, sabe? Tu sabe que Deus abre as portas e abre 1000 janelas. É como eu falo para vocês, né? Eu estou num trabalho, entrei num trabalho, saí do meu atual serviço que eu estava. Agora eu tô, como eu falei, na prensa, né? Eu ia para solda em alto mar, mas infelizmente não deu certo. O rapaz foi embora pro Brasil, né? Aí eu fui para prensa, né? É uma experiência nova, gostei muito da prensa. Só que infelizmente o galpão que eu entrei, ele foi vendido, né? E vai ser entregue agora finalzinho de março. E eu fiquei na dúvida, eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Será que vai ter outro caminho para mim? Bom, Deus não desampara ninguém, né? Aí eu fiquei aguardando, sem saber, eles não falavam nada se iam me mandar para algum lugar, eles não comentavam nada se ia ter algum espaço para mim em alguma área, né? E de repente, por meio do caminho, né, veio uma notícia para mim de que uma empresa estava precisando do meu trabalho, uma empresa queria me contratar, né? Porque por intermédio de outra empresa que passou para eles o meu currículo, né? Apesar da idade, né? Coisas que eles falam assim para você, aqui pega até 40, pega até 45, entendeu? Eu já não tô mais nessa fase, já passei essa fase. E mesmo assim eles falaram assim, não, você vem, né? Você vem porque me passaram para mim informações a seu respeito, né? Falando que você trabalha bem, passar todos os meus diagnósticos, seria isso, né? O meu currículo, né? Foi passar todas as informações. E eu recomeço agora em março, talvez não chegue até o final de março nessa empresa que eu tô, que vai vender o galpão, né? Talvez eu encerre antes, porque eles querem que eu recomece daqui umas 2 ou 3 semanas, 2 semanas, né? Eles querem que eu recomece lá, né? Que eu dou início aos trabalhos, né? Eles estão ansiosos e eu também. Então, galera, eu acho assim que mais vale você chegar no país, você fazer a sua, como eu falo para vocês, você fazer o seu campo, você fazer a sua, tipo andar direitinho, sabe? Saber entrar, saber sair, porque as portas se abrem, as portas não se fecham, né? Não adianta você não gosta do serviço, você não vai fazer aquele serviço direito. Não gosta do serviço, mesmo assim execute o serviço. Sabe, coisas que eu sempre fiz na vida. Eu não gostava do trabalho, mas eu não deixava na mão, entendeu? Às vezes não tinha vontade nem de ir trabalhar, mas eu ia, sabe? Eu ia executar o serviço com muito amor e com muito carinho, né? E talvez isso me deu a possibilidade e a chance de crescer, né? Das pessoas poderem olhar e falar assim, não, eu quero que ele venha trabalhar comigo, eu quero que ele faça parte da minha equipe, né? E para onde eu vou, uma firma grande. E assim que eu entrar, eu vou passar para vocês o vídeo, vou mostrar para vocês aonde eu tô e o que eu tô fazendo, porque agora é novidade. Bom, então é isso, galera. Eu gostaria só de passar informações para vocês a respeito para aquelas pessoas que querem vir para o Japão, ir para outro lugar do país, que não tenham medo, sabe? O medo ele vai aparecer sim, ele vai chegar para você, ele vai bater na sua porta, ele vai chegar e vai falar para vocês assim, será que vai dar certo, será que não? O que vai me esperar do outro lado? Poxa, eu tô indo para um lugar que eu não sei falar a língua, eu não sei a cultura, eu não sei o dialeto, eu não sei como é o país, né? Mas se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo ou não. Então, tenha fé, tenha força, né? Desejo a todos que querem sair e embarcar nessa jornada toda a sorte do mundo e que vai dar certo. De você estar tentando, já deu certo, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço, bye bye, até a próxima e fiquem com Deus.